Olá pessoal, tudo bem? Continuando a falar sobre o rotacional, um operador do cálculo vetorial, nós vamos apresentar alguns exemplos, alguns exercícios para fixar o conhecimento aqui sobre o rotacional. Então, exemplo 1. Calcular o rotacional do campo vetorial f igual a 5xi. Então, um campo vetorial bastante simples, que nós até já tínhamos utilizado anteriormente. Estou tratando apenas aqui no plano xy, tá? Então, esse campo vetorial tem apenas componente horizontal, que vai aumentando à medida que x aumenta. Aqui está. A gente já tinha calculado o divergente desse campo. Agora vamos calcular o rotacional desse campo. Então, componente x é 5x, componente y não tem, componente z também não tem. Então, aqui está. Para calcular o rotacional, eu posso utilizar, por exemplo, o determinante. Tá? Então, IJK, as derivadas direcionais em relação a x, a y, a z, e as componentes do vetor, nesse caso apenas a componente x é não nula. Então é um determinante bastante simples de calcular aqui, tá? E se a gente calcular aqui, né, quanto seria a componente i? A componente i é derivada em relação a y de 0, menos a derivada em relação a z de 0, dá 0. Quanto seria a componente j? Tá? Então, seria a derivada em relação a z de 5x, menos a derivada em relação a x de 0, dá 0. Quanto seria a componente k? Seria a derivada em relação a x de 0, derivada em relação a y de 5x. Tudo dá 0, logo o resultado é 0. Pode fazer isso da maneira que quiserem, certo? Então, esse campo vetorial tem um rotacional nulo. O que significa isso? Significa dizer que o campo vetorial não gira localmente. A gente diz que se fosse um campo de fluidos, eu teria um escoamento irrotacional. Se eu colocar aqui o meu medidor de rotacional, tá? Ora, a força que o campo exerce na pá para a direita em cima é igual à força que exerce na pá embaixo. Logo, ele não gira. Ele até vai se deslocar para a direita, mas sem girar. Rotacional nulo, conforme a gente calculou aqui, certo? Vamos a um segundo exemplo. Agora eu tenho um campo vetorial com uma outra expressão, e nesse caso aqui a gente já vê que esse campo rotacional, pelo menos macroscopicamente, ele está girando, certo? Girando no sentido anti-horário. Vamos calcular o seu rotacional. Então, as componentes, né? Componente x vale menos y, a componente y vale x e a componente z é nula. Calculando aqui, então, o rotacional através do determinante. Os únicos termos não nulos são esses daqui, tá? Vocês podem parar o vídeo e fazer aqui um determinante bastante simples. Então aqui eu tenho o rotacional e a gente verifica que o rotacional ele está na direção z. Claro, eu estou trabalhando no plano xy, então xy, na hora que eu saio do plano xy, a direção perpendicular é o eixo z que está apontando da tela na minha direção, tá certo? Então o rotacional aqui foi um rotacional positivo igual a 2K, apontando na direção positiva de Z. Significa dizer que o meu campo tem tendência a girar localmente, sempre com a mesma velocidade angular, já que o rotacional é constante em todos os pontos, certo? Então, rotacional constante e positivo. O medidor de rotacional gira em torno do seu eixo sempre com a mesma velocidade angular, já que o rotacional é constante, no sentido anti-horário, certo? Sentido anti-horário porque ele está apontando no sentido positivo de z. Então aqui está o meu medidor de rotacional. Se eu deslocar o meu medidor de rotacional, ele vai girar sempre com a mesma velocidade angular, já que nesse caso o rotacional é constante e sempre no sentido anti-horário. Girar no sentido anti-horário no plano xy significa, pela regra da mão direita, estar apontando no sentido positivo de z, então 2K positivo, certo? Aqui é a mesma coisa, é uma animação um pouco diferente do mesmo campo vetorial, só que eu coloquei, em vez de colocar o meu medidor de rotacional com esse formato de asterisco, eu coloquei como uma bolinha colorida. Então essa bolinha colorida, e eu fixei ela num ponto, como aqui está fixado também em torno do seu eixo. Então ela está girando com uma velocidade que é proporcional a esse 2K. Nesse caso aqui, se eu soltar a bolinha, eu tenho também uma rotação macroscópica. São dois tipos de rotação que eu tenho aqui. A rotação macroscópica, aqui, e tenho também a rotação em torno do seu próprio eixo,
O rotacional, ele mede apenas a rotação em torno do seu próprio eixo, a rotação local. Vou falar mais sobre isso ainda, tá? Terceiro exemplo, calcular o rotacional deste campo vetorial aqui, com uma única componente, componente horizontal, componente x, que vale 3y. E aqui está a representação, sempre apontando na direção x, e quanto maior o valor de y, maior o valor de f. Aqui está. Aqui, aparentemente, não está girando, né? Eu não consigo ver uma rotação macroscópica aqui. Entretanto, calculando o rotacional, eu verifico que o rotacional é diferente de zero. Se eu derivar isso daqui, esse aqui, efetuando o determinante, derivada de fx em relação a y, vai dar 3, com o sinal trocado. Então, o meu rotacional é menos 3 na direção k. Significa dizer que a tendência é girar no sentido horário, no plano xy, para apontar para a direção entrando no plano da tela, que é a direção z negativo. Então, nesse caso, eu tenho o rotacional constante e negativo. O medidor de rotacional, já vou colocar ali, ele gira em torno do seu próprio eixo, sempre com a mesma velocidade angular, já que o rotacional é constante, qualquer lugar que eu coloque, no sentido horário. E aqui está, então, o meu medidorzinho de rotacional. Se eu deslocá-lo para qualquer posição, então aqui, ó, eu não tenho uma rotação macroscópica, mas localmente o meu medidor de rotacional gira. Isso é bem evidente, né? Aqui nas pazinhas de cima, eu tenho essas setas como se fossem forças, vão bem fortes aqui. Aqui embaixo, as forças são menores, então tem um saldo de um torque aqui que faz com que esse medidor de rotacional gire. Aqui, a mesma coisa, tá? É o mesmo campo, só que o medidor de rotacional está colocado aqui como uma esferinha sem peso com atrito que gira, que mede o rotacional. Tá certo? Aqui tem uma ilustração de um campo vetorial, tá meio muita informação nessa figura, tá? Então aqui as setas indicam o sentido do campo vetorial e eu observo que aqui, ó, o meu medidor de rotacional tende a girar no sentido anti-horário, porque eu tenho setinha empurrando ele para baixo aqui e para cima aqui. Então eu tenho um rotacional positivo. Já aqui, as setinhas fazem com que ele gire no sentido oposto. Então aqui eu tenho setinha para cima no lado esquerdo e setinha para baixo no lado direito. Ele vai girar no sentido horário. No sentido horário, o rotacional é negativo, já que aponta no sentido oposto ao do eixo z, certo? Aqui também negativo, então ele gira no sentido horário. Aqui positivo, o rotacional, então ele gira no sentido anti-horário. Nessa região aqui, a força nos dois lados do meu medidor de rotacional, elas se cancelam. O torque, né, é nulo. Logo, o meu medidor de rotacional fica parado e o rotacional é igual a zero. Fica parado se ele estiver fixado no seu eixo, senão ele vai ser deslocado, vai sendo empurrado se isso for um campo de velocidades no rio, por exemplo, num fluido. Tá certo? Então, o rotacional, ele é uma medida de giro local. Está associado com o giro macroscópico, com a rotação macroscópica? Está. A gente vai ver isso quando falar do teorema de Green e teorema de Stokes. Mas o rotacional tem algumas sutilezas que vale a pena mencionar, tá? Então, como eu estou reiterando, o rotacional mede a tendência do campo de girar localmente em torno de um ponto. Então, aqui, ó, eu coloquei mais um exemplo com um campo vetorial com essas componentes, tá? Esse campo vetorial está representado aqui. É difícil representar próximo da origem, porque próximo da origem, x igual a 0, y igual a 0, eu tenho 0 no denominador. Então tem um problema aqui de divisão por zero, de singularidade. Ora, olhando aqui a rotação macroscópica, eu tenho a tendência a achar que esse meu campo aqui está girando no sentido anti-horário. Logo, eu vou concluir que o rotacional é um rotacional positivo. Calculando aqui, façam o rotacional da zero. Esse campo tem rotacional zero, tá? Porque o campo não gira localmente, ainda que gire macroscopicamente. Isso tem a ver com essa singularidade, com essa divisão por zero aqui na origem, tá? Eu vou voltar a falar sobre isso no futuro. Tem a ver com o domínio da função,
com esse ponto zero que não pertence ao domínio da função. Tá? Então, o meu medidor de rotacional está parado. Tá? Olhem aqui, ó, é o mesmo campo, tá? Tem um outro tipo de representação. Vocês podem ver que, macroscopicamente, o meu medidor de rotacional aqui ele está girando, mas ele não gira em torno do seu próprio eixo. Significa dizer que o rotacional é igual a zero. Tá? Um outro exemplo, um outro campo vetorial com uma expressão um pouquinho mais complicada ainda, mas está aqui, função de x e de y, e tem aqui uma representação. Mais uma vez, eu observo uma tendência de giro, aqui, rotação macroscópica, no sentido anti-horário. Quando eu vou calcular o rotacional, parem aqui o vídeo, calculem esse rotacional usando as derivadas, aqui o determinante, eu chego à conclusão que o rotacional é negativo. Esse rotacional é menor do que zero. Significa dizer que o meu medidor de rotacional gira no sentido horário, tá? Porque o campo gira localmente no sentido horário, diferente do giro macroscópico. Tá? Então aqui, olha aqui, aqui está até mais visível, né? Olhando macroscopicamente, o campo parece girar no sentido anti-horário, de fato, mas localmente ele gira no sentido horário. Isso tem a ver com esse tipo de construção dessa função, né? Mais uma vez, essa função tem uma singularidade, tem uma divisão por zero na origem, para x igual a zero, y igual a zero, e é isso que faz com que o rotacional não esteja compatível com a rotação macroscópica. A rotação microscópica local do rotacional não está compatível com o giro do campo aqui macroscopicamente, por conta dessa singularidade, e eu vou voltar a falar sobre isso ainda. Tá? Então, só para falar um pouco mais de alguns exemplos práticos, tipos de vórtice. O que é um vórtice? Um vórtice é o escoamento giratório de um fluido, pode ser gás, pode ser líquido, ao redor de um centro de rotação. Então, a vorticidade, que é uma medida, tá, uma medida qualitativa desse vórtice, é igual ao rotacional do campo de velocidade, do vetor velocidade. O rotacional de velocidade corresponde à vorticidade, que também é um vetor, certo? Aqui está. Então, aqui eu tenho dois tipos de vórtice que eu estou ilustrando. O vórtice rotacional, então aqui eu tenho uma rotação macroscópica no sentido anti-horário, e também eu vejo que as listrinhas brancas me permitem verificar que localmente eu tenho um giro também no sentido anti-horário. Tá? Já aqui eu tenho um vórtice dito vórtice irrotacional. Tá? Então está girando, mas localmente não está girando. O rotacional da velocidade nesse caso é nulo, eu tenho uma vorticidade nula. Mas por que está girando então? Porque aqui na origem eu estou concentrando toda a força da vorticidade, como se eu tivesse um impulso, um valor muito grande que está se espalhando pelo espaço e faz com que todo mundo gire. Mas eu só tenho foco, fonte de vorticidade aqui na origem. De novo, isso tem a ver com o domínio da função, domínio simplesmente conexo, não simplesmente conexo, e eu vou voltar a falar sobre isso, tá? Mas, tirando esses casos patológicos, normalmente a rotação local está associada, a microscópica, está associada à rotação macroscópica, tá certo? Então aqui eu paro sobre o rotacional, mas eu vou voltar a falar sobre ele nas próximas aulas, falando dos teoremas. Na próxima aula, especificamente, vamos falar sobre o teorema de Green, que é um dos teoremas do cálculo vetorial. Tá certo, pessoal? Até lá então!